Bom, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo para esse nosso segundo encontro desse curso sobre LTCAT, aposentadoria especial e SST no e-social. O LTCAT de milhões, porque realmente o LTCAT, na verdade, é a avaliação da aposentadoria especial que deveria estar todo no LTCAT, infelizmente nem sempre está. Essa avaliação acaba valendo milhões de reais para as empresas. No material que vocês vão ver hoje, deixa eu compartilhar aqui. Hoje a gente vai abordar o que que o mercado pensa do LTCAT. Ontem eu mencionei mais ou menos, mas eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver exatamente como é que nós estamos tratando o LTCAT. Onde a Receita Federal dispõe as suas regras, porque ontem eu falei, olha, não é INSS, INSS não apita nada, INSS só opera os benefícios. Quem fiscaliza, quem recebe esses dados, quem diz o que que eu preciso que você, empresa, me entregue sobre essas exposições nocivos, é a Receita Federal. Não está isso no ativo do INSS. Bom, isso está onde? E hoje nós podemos conhecer casos reais de fiscalização. Eu fiz questão eu apaguei, né? Eu risquei aqui o nome do profissional, o, a fotinha dele. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, talvez para vocês poderem ver mais nitidamente, eu também. Essa publicação foi feita há exatamente uma semana, lá no LinkedIn. Deixa eu ver se eu aumento até um pouquinho mais, que aí depois eu acho que vai ficar até mais nítido. É um engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, bacharel em administração. E ele fala o seguinte: a NR15, Decreto 3048, Regulamento da Previdência Social, tratam disposições agentes nocivos no ambiente de trabalho, mas têm objetivos diferentes e seguem critérios distintos. Abaixo estão as principais diferenças entre o laudo de insalubridade NR15 e o LTCAT, Decreto 3048. Objetivo. NR15, laudo de insalubridade. Determinar o pagamento adicional de insalubridade ao trabalhador conforme a SLT. O Decreto 3048, que traz o LTCAT. Comprovar a exposição a agentes nocivos para fins de aposentadoria especial. Aqui está o primeiro erro. O LTCAT não tem esse objetivo. Tem esse objetivo para o trabalhador. Para a empresa, tem o objetivo de provar que as contribuições previdenciárias relativas à aposentadoria especial estão certas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O direito do trabalhador é aposentadoria especial, mas a empresa, claro que o LTCAT ele vai caracterizar isso, mas para a empresa é a apuração das condições dela tributárias em relação à aposentadoria especial. Isso aqui é um erro crasso. Não entender que não se trata só da aposentadoria especial do trabalhador, trata das obrigações da empresa. Ele continua. Base legal, NR15, norma do Ministério do Trabalho, e que remete, né, que regulamenta o artigo 189 da CLT. O LTCAT, previsto no decreto 3048, que regulamenta a Previdência Social. Coloca no parênteses, INSS. Expliquei ontem. Você não entende nada de LTCAT se você acha que Previdência Social é só INSS. Em 2007, a Previdência Social foi separada em duas autarquias. O INSS ficou só com a parte de concessão de benefício para o trabalhador. Toda a parte de fiscalização, arrecadação, recebimento de dados é de uma outra autarquia. Como o mercado, os profissionais não conseguem entender que são duas autarquias, cisma que é tudo INSS. Não tem como acertar no final, esquece. Tem dois caras aqui falando, como é que você vai. Tem dois caras, você acha que é só um, e aí você ignora tudo que o outro fala. Só que o outro fala a parte que interessa à empresa. Isso é que é o mais interessante. Mas ele continua. Agentes considerados, NR15, considera somente os agentes listados na norma com limite de tolerância definidos. Nem sabia disso, agente qualitativo lá no NR15, mas tudo bem. LTCAT considera todos os agentes nocivos definidos pelo INSS. Qual a lei que diz que é o INSS que determina agente nocivo? Quer dizer que o INSS determina o agente nocivo que está na minha empresa para eu pagar um tributo. Se eu não pagar os 6%, é crime de sonegação previdenciária. Isso é crime. Está lá no Código Penal. Eu não posso simplesmente não pagar a Previdência Social. Então, quer dizer que tem uma autarquia que determina quais são os agentes
que se eu tiver na minha empresa, eu devo. Se eu não tiver, eu não devo. Então, se amanhã o INSS quiser aumentar a arrecadação, basta o presidente do INSS baixar, alterar a gestão normativa e incluir mais 10 agentes, que aí eu estou devendo. Eu sou empresário, tem 1.000 trabalhadores. O INSS é que determina o agente que vai fazer o que eu pague ou não minha contribuição previdenciária, e se eu não pagar é crime. Raciocínio jurídico aqui é absurdo, além da ignorância completa, né? Já vimos no item anterior que ele colocou, que é só INSS, não consegue. No primeiro item já vem o erro. Não entender que para o trabalhador é aposentadoria especial, mas para a empresa, o LTCAT é a apuração da contribuição previdenciária. Interessa a empresa é isso, não é se o João vai se aposentar, se a Maria vai se aposentar, isso é problema do João e da Maria. A empresa se preocupa se ela pagou o certo ou não pagou. Ela demonstrou que, olha, eu tenho tal situação aqui, essa situação caracteriza que eu tenho que pagar. Se caracteriza também que o trabalhador vai se aposentar ou não, por incrível que pareça, não é problema da empresa. É interessante isso, né? A empresa que faz a LTCAT e ela não está preocupada com o bolso dela, com a multa que ela vai receber. A única preocupação, a empresa me contrata, eu sou engenheiro e eu não estou nem para a empresa. O importante é o trabalhador se aposentar. Se a empresa vai se ferrar, tem fiscalização, quem dita as normas, simplesmente se ignora. O cara que está pagando meus honorários. É o empregador que me contratou. Como é que isso aqui só serve para o trabalhador? É mais ou menos como se fosse uma ação de caridade. A empresa contrata para garantir o direito do trabalhador. E aí os direitos da empresa? Aí o absurdo, né? Considera todos os agentes nocivos definidos pelo INSS, quer dizer, não é lei. Eu não tenho lá na Constituição, no artigo 201, dizendo que a aposentadoria especial é um direito do trabalhador. Se está na Constituição, artigo 201, eu tenho que ter uma lei complementar regulamentando isso. Quer dizer que isso não está em lei. A INSS define. Tem alguma lei dizendo que a INSS vai definir agente nocivo? Do artigo 201 da Constituição, porque a Constituição é direito, a aposentadoria especial é direito constitucional do trabalhador. Está no artigo 201. Pode ir lá agora e abrir. É a exceção das aposentadorias. É bem claro. Só tem dois tipos de aposentadoria que podem ser diferentes: deficiente e aposentadoria especial. O resto do povão tem que se aposentar lá com as regras normais. Tem 5 anos, 40, 50, não importa. Só o deficiente é quem está exposto a agente químico, agente nocivo, químico, físico ou biológico. Artigo 201, inciso 1 da Constituição. Então é constitucional o direito do trabalhador. Bom, mas a Constituição não diz que agentes são esses. Então vou precisar de uma lei complementar para regulamentar esse direito constitucional. Cadê a lei? Vamos pular direto para o INSS, vamos dar poder ao INSS dizer quem ele quer aposentar e quem ele não quer. Quer dizer, então, que se o governo Lula tiver muito apertado de grana, o rombo estiver muito grande, basta o presidente do INSS restringir os direitos do trabalhador, diminuir a lista de agentes? É assim? Quer dizer que está na Constituição, mas é uma autarquia que define os agentes. Não quero aposentar mais ninguém. Se fosse assim, era mole. Se não dependesse de lei para definir isso, era muito fácil. A cada governo. O Bolsonaro fez uma reforma da Previdência. Por que ele não mexeu na aposentadoria especial? Na reforma da Previdência, aprovada pelo Congresso, tentaram mexer na aposentadoria especial, que já foi cassado pelo STF, né? Parte já está em discussão, que era a questão do salário integral, 100%, e a questão da idade mínima. Na reforma do Bolsonaro, na Previdência, colocaram ali uma idade mínima para o cara se aposentar, além do tempo de exposição mínimo. Então você pode ter na reforma do Bolsonaro, você pode ter 25 anos de exposição, mas se você não tem idade mínima para se aposentar, você é quando exposto. Aí, claro que isso virou debate lá no STF, considerado constitucional. Mas, pelo nosso amigo aqui, o LTCAT considera todos os agentes nocivos definidos pelo INSS. Então, a empresa, quando vai mandar o seu e-social, com base no seu LTCAT, quais são os agentes nocivos? O INSS definiu. Gente, meu Deus do céu. Metodologia, NR15, exige, que está falando lá no Salubridade, exige avaliação quantitativa com medições ou qualitativa, dependendo do agente. Usa limite de tolerância, por exemplo, de acima de 85 decibéis, mentira que NR15 não é TBA, para 8 horas por dia. LTCAT. Pode ser qualitativo ou quantitativo.
mas com foco na exposição habitual e permanente, mesmo que abaixo do limite da NR15. É, é difícil ver um engenheiro. A empresa é obrigada, a empresa não pode. O diretor da empresa, o advogado da empresa, o cara com doutorado, com mestrado, o cara pode ser cientista da NASA e está trabalhando na empresa, ele não pode emitir o LTCAT. Tem que ter uma carteirinha, o CREA, ou ele ter lá o RQE como mero trabalho, ou tem uma carteira do crédito como engenheiro de segurança. A empresa é obrigada, não importa qual a empresa, não importa quanto se tem um bando de gênio dentro da empresa, porque a lei é bem explícita, só médico e engenheiro. Um engenheiro de segurança, ele é obrigado a dominar esse assunto. E ele fala com todas as letras. Até abaixo do limite de tolerância. O foco é na exposição habitual e permanente. Onde é que está essa regra? Quem é que estabeleceu isso, meu Deus? Quer dizer que a empresa contrata o profissional. Vocês imaginam o que está chegando no e-social? Vocês imaginam os PPPs saindo das empresas. Isso aqui é público. Está lá no LinkedIn. Isso aqui não fui eu que inventei, não. Há uma semana atrás eu peguei essa publicação como exemplo. Eu podia pegar mais 1.000. Profissional responsável, NR15, elaborado por engenheiro de segurança, trabalho ou médico de trabalho, e o LTK deve ser obrigatoriamente elaborado por engenheiro, segurança do trabalho ou médico, conforme a exigência do INSS. Mentira, isso está na lei complementar 8.213, artigo 58. Não é o INSS determina isso, é uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, a lei 8.213, está no artigo 58. Nota isso aqui com o amigo apaixonado pelo INSS. Consequência jurídica. Garante direito adicional à salubridade, diferentemente de periculosidade, LTCAT. Serve de base para o reconhecimento de tempo especial e concessão da aposentadoria especial. Ou seja, não serve nada para a empresa. Não serve para saber se a empresa pagou, recolheu corretamente a contribuição previdenciária, se recolheu todo mundo, se recolheu a mais. A empresa não entra aqui. A empresa que paga, mas isso não tem menor interesse da empresa. É só para apurar a aposentadoria especial. Isso aqui é o resumo da absurda oportunidade criada pelo E-Social. Muita gente ganhou dinheiro quando o E-Social entrou, porque as empresas foram obrigadas a investir em software, investir em treinamento e depois ter esse serviço de envio dos dados, dos eventos de SST. S2210, 2220, S2240. Mas a grande oportunidade social está aqui. Está tudo errado. Os profissionais responsáveis não falam né com CRE, não têm noção. Vamos lembrar, vocês são técnicos, se eu estiver mentindo, me avisem. Vocês que são engenheiros, se eu estiver mentindo, me avisem. Lá no curso técnico, lá na pós-graduação, não se ensina a fazer laudo. O cara vem para o mercado, começa a ouvir de um, ouvir de outro. Aí ele chega às conclusões dele e sai essas pérolas aqui. Ó. O nosso, o nosso amigo, ele depois ele faz um resumo aqui, ó. Agora deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ele fez um resumo para facilitar bem a nossa vida, ó. Finalidade, ação à salubridade. LTCAT, aposentadoria especial. Base legal, CLT, Ministério do Trabalho. Base legal do LTCAT, Previdência Social e INSS. Tipo de avaliação, qualitativa ou quantitativa. Tipo de avaliação LTCAT, qualitativa e ou quantitativa. E ou, não entendi, pode ser qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Agentes considerados limitados pela NR15. No LTCAT, mais amplos, hein? São mais amplos, conforme o INSS. Exercício profissional, médico de segurança e limites usados para o lado de salubridade NR15 e para o LTCAT são as tabelas e normas da Previdência. O mercado quer que o auditor da Receita não chegue e desça a lenha nas empresas. Não é que o mercado não quer. Cada um fala a maluquice que está afim, fala é o que entendeu. Não tem nenhuma referência nesse texto, não tem nenhuma base legal. Se a gente voltar aqui, eu faço questão de voltar.
Deixa eu aumentar aqui, que a gente já aumentou da outra vez. Se você presta atenção no texto, a única base legal que ele menciona é aqui, ó. CLT, artigo 189. O resto tudo bota na minha cabeça. Eu posso afirmar que é excesso, posso afirmar que é qualitativo, posso afirmar que é mais amplo, porque eu não preciso dar base nenhuma. O mais impressionante, o mais incrível, é a quantidade de profissionais que curtiram esse post. A quantidade de engenheiros de segurança, técnicos de segurança que curtiram esse post. Eu não coloquei no e-book, mas eu faço questão de mencionar aqui. Existe uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger. A história é a seguinte. Joga depois aí na internet aí que você, ou me pede lá no grupo que eu coloco um link aí, tem uma matéria da BBC bem interessante, mas tem muita coisa. Isso aí você vai entender, a história é bem conhecida. Em dado momento da vida, um assaltante entra em um banco e rende os caixas, assalto, assalto, leva o dinheiro. No dia seguinte, a polícia bate na sua porta e só está preso, o assaltou. Ele toma um susto. Como assim? Como é que vocês me encontraram? Mas vocês sabiam que era eu? Ah, só está filmado, só foi filmado pelas câmeras do banco. Não, não tem como terem me filmado. Eu passei suco de limão no rosto. Passou suco de limão no rosto? É. A história é a seguinte: ele tinha visto em algum lugar que se você usar o suco de limão num papel, é a chamada tinta invisível. Só se você esquentar o papel que dá para aparecer o que foi escrito. É uma técnica, por exemplo, usada na prisão, em outros lugares, para você escrever e ninguém vê a mensagem. Quem sabe que ele tem uma coisa escrita esquenta. Então ele entendeu, ele, pela cabecinha dele, pelas conclusões dele, ele entendeu que, bom, se passando o suco de limão no papel, o que foi escrito não é visto, se eu passar suco de limão no meu rosto, eu não vou ser visto pela câmera. Então ele foi convicto. E o mais interessante é que ele não acreditou. Ele não acreditou, ele ficou insistindo que a explicação não era essa, que sabiam quem ele era porque ele estava gravado pelas câmeras. Dois psicólogos americanos estudaram esse nosso, é, esse nosso viés cognitivo, que é o seguinte: quanto menos a gente sabe de um assunto, mais convicção a gente tem sobre ele. Quanto mais sabe de um assunto, mais seguro a gente fica. Estudar nada mais é do que revelar a nossa ignorância. Ninguém estuda para saber. Estuda para saber o que não sabe. A grande verdade é essa. Quem estuda? Não, eu quero aprender X coisa. Você não aprendeu nada. Você só aprende para saber o tanto que você deixou de saber. Quem? Por que que um profissional pós-graduado, engenharia de produção, administração, pós-graduação em engenharia de segurança, por que que ele vai para as redes sociais, a público, uma rede profissional, expor toda a sua ignorância a respeito de um laudo que ele tem a obrigação de saber? Porque ele não sabe. Quanto menos nós sabemos, mais fácil está nós sairmos a público para afirmar as coisas, mais corajosos nós ficamos. Essa é a grande verdade. Nós estamos recheados nas redes sociais, recheados nas consultorias, recheados nos serviços de profissionais que não têm a menor ideia do que é aposentadoria especial, do que é um LTCAT, para que existe um E-Social. Estamos recheados, que não sabem nem que a Receita Federal existe, não sabem nem que os auditores da Previdência viraram auditores da Receita. Não sabe nem que desde 2007 toda a informação da Previdência Social no Brasil vai para os bancos lá da Receita Federal, que não existe nenhuma multa aplicada pelo INSS. Todas as multas previdenciárias são aplicadas pela Receita Federal. Que todas as regras de informação, de dados são feitas pela Receita Federal e não pelo INSS. O INSS não apita nada na aposentadoria especial, nada versus nada, por incrível que pareça, exceto o PPP, que diz como tem que ser. Não define limite, não define agente. Ah, Rodrigo, mas define a 128. O INSS faz o que quiser. E é por isso que 80% das aposentadorias especiais desse país são concedidas na justiça. Que eles acham que eles fazem regra, mas não fazem. Não fazem, porque existe realmente uma hierarquia. Começa tudo na Constituição. Para regulamentar a Constituição, vem as leis. Para a INSS fazer qualquer coisa, tem que ter uma lei.
Eu só posso afirmar que o INSS define limite de tolerância, define os agentes, define como o LTCAR tem que ser, se houver uma lei dando este poder para o INSS. Isso aí é básico, de qualquer cidadão tem que saber isso. Você tem que saber isso, que você tem que saber qual é o poder do delegado, do policial, do dono da casa que aluga para você. É um conhecimento básico de ter. A gente tem que ter como cidadão. Tudo depende de uma lei. Não é o que a pessoa quer, não é o que o INSS quer, não é o que o trabalhador quer. A gente tem uma hierarquia de leis, tem um ordenamento jurídico. Eu só posso afirmar que o INSS. Mas lá diz que é Q5, que é a metodologia da NH 01 e limite de tolerância NR15. Bom, isso tem valor legal? Tem, se tiver uma lei dizendo que o INSS pode definir isso. Para você dizer para mim que isso que eu acabei de mencionar, vocês devem saber essa briga de Q3 e Q5, que a base lá é a disposição lá da NR 128. Para você dizer para mim que eu tenho que levar isso em consideração, você tem que mostrar para mim qual a lei que deu esse poder para o INSS. Se o INSS pode definir limite de tolerância do ruído, esse, esse poder do INSS definido tem que estar numa lei. Na Constituição, numa lei complementar. O INSS abusa de fazer regras, e aí essa regra, por exemplo, que favorece as empresas, o profissional vai lá e compra a ideia, fica defendendo, até em rede social. Não, mas foi o INSS que falou. Ah, foi o INSS que falou. Por isso que a Receita Federal deita e rola em cima das empresas. Porque o raciocínio jurídico ele já começa errado. E o raciocínio acadêmico. Eu não posso ir para o LinkedIn, fazer um texto afirmando, fazendo tabela e não dar referência jurídica. A gente aprende isso no primeiro semestre da faculdade. Todo mundo que fez faculdade sabe. Não se aceitam trabalhos só com a sua opinião. Você tem que colocar a referência. Você tem que ser muito bom na sua vida. Você tem que ser um gênio. E nem gênio vão aceitar que você faça qualquer trabalho sem referência. Só que nós precisamos mais disso, vamos para as redes sociais. Imaginem o tamanho do rombo, tamanho do buraco nas empresas. Empresa que está desde 2023, 2024, mandando essa cena social com essas bênçãos, com esses conceitos sem referência, é o que eu quero, eu faço lá o que eu quero, eu chego nos conceitos que eu quero. Imagina. Só que isso é o bolso sempre. Quem revisou isso? Para aquilo ali ser verdade, para isso que eu acabei de mostrar para vocês ser verdade, eu não vou nem discutir se é certo ou se é falso. Só quero uma coisa. Me mostre lá pelo órgão fiscalizador, porque quem vai fiscalizar isso vai ser a Receita Federal. Me mostre no órgão fiscalizador que ele concorda com você. Cadê a referência? Se não for, você pode ser engenheiro que for, dono de consultoria, pode ganhar dinheiro todo mundo, pode ser rico milionário. Tá falando besteira. E criando uma grande oportunidade para o resto do mercado. Uma grande oportunidade, porque as empresas estão na mão de profissionais. Lamentavelmente, os currículos das pós-graduações não se alteraram. Profissional bem intencionado, esforçado, sai de lá sem saber muita coisa, por exemplo, laudo, não sai, não sabe, não é ensinado. Veio o e-social, não se fala em Receita Federal. Veio a mudança em 2007, ninguém fala. Como é que o profissional vai adivinhar? Até entrar o e-social, algumas empresas faziam LTCAT. Com o e-social, todo mundo que tem um trabalhador de carteira assinada tem que fazer o S-240. Então, se o mercado já estava errado, isso multiplicou. A quantidade de erros ficou maior ainda, porque o cara ia errar, mas não errava porque ele não fazia LTCAT, não fazia PPP, vocês sabem disso. Quando você ia fazer PPP lá, o cara tinha 500 funcionários. Quando um era demitido, corria fazer PPP. Agora não. O PPP já é feito logo que o cara é demitido. Até o dia 15 do mês seguinte, o PPP do cara está pronto no meu social. Todo mundo entra agora na empresa. O PPP é documento admissional. Mas assim, os 40 tem que ter até o dia 15 do mês seguinte. Então, esse cara tinha 500 funcionários, mas no ano ele emitiu 50 PPPs. 50 erros. Agora ele emite 500. 500 erros. Que a base jurídica, a base legal, a base técnica é frágil.
sabe-se lá quem ele contratou. Isso é ruim? Isso é ótimo. Aprenda o certo. Aprenda o certo e ganhe dinheiro. Você não está entendendo. Assim que começar a notificação da Receita Federal para as empresas, elas vão estar desesperadas para encontrar quem sabe o que que é o certo. Porque a notificação não é dizendo você errou aqui, 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 aqui. É assim, corrija. Tem 30 dias. Não dá nem para saber o que os caras erraram. Como é que em 30 dias você vai pegar toda, a empresa vai pegar todos os documentos, PGR, PCMSO, afastamentos, CATs. Como é que vai pegar tudo isso para cruzar em 30 dias? Acho que o ideal é fazer antes, né? Ou você já ter ferramenta, já saber, bom, recebeu a notificação? Me dá aqui tua senha eletrônica que eu faço para você em uma semana eu te entrego tudo pronto. Que eu tenho a ferramenta correta. Senão, não dá para fazer. Sem ferramenta, esquece. A empresa foi notificada na mão. As regras que a Receita Federal vai seguir já tem que estar numa ferramenta. Só jogar os dados da empresa ali. E aí dá apontar, ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas não é porque você vai fazer na hora, na mão. Então perceba, eu tenho duas oportunidades aqui. Eu tenho a oportunidade na própria avaliação da aposentadoria especial, porque o amigo está dizendo lá que a base são os agentes definidos pelo INSS. Eu já tenho que ter a tabelinha, ter a base jurídica correta, quais são os agentes. E eu depois tenho a oportunidade da auditoria dos eventos que a SST não é social, que eu também não sei a maluquice que foi mandada. O cara já avalia errado aqui, depois vai para a consultoria, que envia também os dados todos errados. Erro de data, não bate com a folha, o Sérgio manda uma coisa, ou a folha manda outra, o próprio Sérgio manda a coisa errada, deixa de enviar evento. Ora, ora, veja como o E-Social criou duas grandes oportunidades. Auditar as avaliações malucas da aposentadoria especial, que nego não sabe nem o que é, fala lá com o CRE, e, mesmo estando certo isso, auditar a escrituração. Porque depois que foi notificado, amigo, esquece, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Imagina a empresa com 5 mil funcionários, 2 mil funcionários. Imagina a empresa mandando 2, 3 anos de E-Social. Todo mês demite gente, admite gente. Como é que você vai levantar os atos que estão faltando? As medidas erradas. É muito erro, muito erro, muito erro, muito erro. É claro que as empresas precisam estabelecer um padrão, um procedimento para periodicamente auditar se isso tudo foi enviado corretinho. Faltou alguém? Tudo que foi enviado? As empresas não têm isso ainda. É claro que elas têm que ter ferramentas, tem que dizer, ó, vamos fazer isso a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, não importa o prazo que ela vai decidir. O que não tem condições manda todos os dados e dane-se, como se nunca isso fosse cobrado. Na hora que for, o volume é tão grande que não dá nem para saber. O que que vai fazer? O que que vai permitir? O erro da Receita Federal. Ela vai cobrar o que quer. Como é que você vai questionar se ele tem a mais ou a menos? Se ela disser assim, então se os 1.000 funcionários estão errados, como é que você vai saber se são só 890 ou são 290? Você não sabe nem onde procurar. Pelo erro das empresas e por elas não entenderem a necessidade de fazer auditorias periódicas para garantir que aquilo que foi mandado para a Receita Federal está correto, tem base legal, jurídica, segurança jurídica, vai permitir o erro da Receita Federal. Aí a Receita vai cobrar o que é. Não tem nem como contestar. Vai contestar como? Não tem. Vai ser aquela contestação genérica. O valor da empresa é a segurança jurídica, é a segurança do trabalhador. Aplicamos todas as medidas de proteção, só abobrinha, porque apontar aqui você me cobrou, eu estou certo, aqui você me cobrou, eu estou errado, não tem como. Não, não vai ter como. Não vai ter como. Eu sempre digo para meus clientes: olha, você pode me chamar na hora que você receber a notificação, mas você não pode parar o meu resultado do meu trabalho, porque não tem tempo. Tem 30 dias para contestação. Não tem tempo. Se você quer aproveitar os próximos 30 dias, você não pode juntar esse volume todo de envio de dados. Pô, S2210. S20. Ainda tem problema do S2230. Por quê? Quando é acidente de trabalho, doença ocupacional, vocês sabem disso, o trabalhador continua recebendo o FGTS. Não é isso? Quando ele está no INSS.
Então a empresa continua depositando. Para poder sair a guia com esse trabalhador afastado, lá no S2230 você tem que dizer que é acidentário. Bom, vocês concordam comigo? Alguém aqui discorda? Alguém pode falar alguma coisa só para descansar a voz um segundo? Vocês concordam comigo? Informa no S2230 que é acidentário para poder gerar a guia do FGTS, tá certo isso? Certeza. Mas se a empresa informou no S2230 que é acidentário, cadê a Caixa no S2210? Como é que eu tenho 20 afastamentos no ano passado acidentário e só tenho uma Caixa na empresa? Se é acidentário, tem que ter a CAT. Não é você, a própria empresa está dizendo que teve 20 afastamentos acidentários, mas não tem CAT. Ah, cadê as vinte CATs no PCMSO? Tá na NR7. O PCMSO tem que tratar as CATs. Ah, cadê essas CATs, as ações geradas no PGR? Não tem que investigar? Quer dizer que o cara está doente, se afastou, isso foi reconhecido pelo INSS, pela própria empresa, e o PGR não trata disso. O PCMSO não trata disso. A CAT não foi feita. A investigação, ou, se você não gosta da investigação, a análise não foi feita. Ou seja, é só os 230, solto no ar. E você Eu, quer que os dados da aposentadoria especial que você mandou, que no conjunto dela, nesse conjunto de dados, vai dizer quanto a empresa tem que pagar para o INSS, você quer que a Receita aceite esse dado como verdadeiro. Você só nega a CAT, você não faz gestão, os seus afastamentos que você reconhece com a sua assinatura digital, você não tem nada no PGR, você não tem CAT, você não tem no PGR, você não tem no PCMSO. Mas o dado da avaliação da aposentadoria especial, que na verdade é a avaliação do quanto você tem que pagar, esse é verdade. Esse você não erra. Amigo, no próprio social você se entregou. Sabe por que seus dados são todos furados? Porque a tua folha não bate com o teu S2240, porque o teu S2210 não bate com o seu S2230. No próprio social, sem olhar documento de empresa. O próprio cruzamento dos dados que você enviou. Foi você que enviou. Tá na receita, você que está enviando. Você que tem afastamento, mas não tem CAT. Você que diz que tem aposentadoria especial no S2240. Vamos lá. Eu sei que nem todo mundo aqui realmente domina a higiene ocupacional, eu também não domino, não, mas coisa alguma porcariazinha. Mas eu ouvi dizer que o limite de tolerância, aquele negócio de NH01, é 85 decibéis, dBA NEM. Esse tal desse NEM normalizado quer dizer o seguinte, que mesmo que o cara faça 10 horas, a formulazinha traz o limite para 8 horas, não é isso? Ou seja, o limite, na verdade, ele varia. Quanto mais tempo de exposição, menor a limite de tolerância. Quanto menor a pressão sonora, maior o tempo que ele pode ficar exposto. Eu estou muito errado nisso? não, tá certo. Deci- Tá certinho. Decibéis para 8 horas. Mas se ele ficar exposto 4 horas, esse limite pode ser 90. É isso mesmo? Isso mesmo. Porque 90 no Q5 é o dobro de 85. Eu estou errado, gente? Estou certo? Só o Raimundo está Certo. confirmando. Só eu e o Raimundo estamos errados? Alguém mais concorda com isso? Certo. Certo. Lá no E-Social, lá na Folha, todo mês é colocado a quantidade de horas que o trabalhador fez. Se ele faz hora extra, como é que não muda a sua conclusão sobre ruído na aposentadoria especial, na 240? Se ele fez mais horas no mínimo limite dele, como é que isso não está sendo refeito, revisto? É você, empresa, que disse que contratou o Rodrigo para 8 horas por dia, mas coloca ele para trabalhar 9. Então o teu LTK está errado. O teu S240 está errado. Desculpa te falar isso. Você fez com base em 8 horas, mas na real o Rodrigo não trabalha 8 horas. E você que colocou com a assinatura digital da empresa, você colocou lá. Vocês percebem o quanto tem que ser auditado que está no E-Social? O cara já começa sem saber o que é o LTCAT. Mas depois, mesmo que ele soubesse, quando você vai para o E-Social, você tem evento, você tem dados de SST se cruzando com os eventos de SST em vários lugares. A descrição da atividade nas filas 40 não bate com o CBO do cara que o RH botou na admissão. Lá no RH colocou o CBO de pedreiro. Quando você vai descrever a atividade, você bota o cara como pintor. Se o RH colocou, contratou o Rodrigo como pedreiro, e o Sérgio colocou ele como pintor, por que que a exposição dele
é verdadeira? Dá para acreditar na exposição dele, que você colocou no S240? A empresa, uma hora diz: estou contratando o Rodrigo como pedreiro. Aí, em outro momento, diz: o Rodrigo está aqui como pintor, na 240. Ah, a exposição dele é. Não tem exposição, é ruído. Não interessa o que falou, se tem, se não tem. Dá para acreditar que a exposição dele é essa? Se a empresa não sabe nem o que o Rodrigo fala dentro? Não bate o CBO do cara com o que está descrito na 5240. Ele é teu empregado. Você diz o que você quiser, como você quiser. Você diz coisa maluca. Por que que eu vou acreditar que esse cara não tem aposentadoria especial? Eu não quero nem saber o que você me disse. Eu não posso aceitar. Eu que sou da Receita, que nem descobri se ele é pedreiro ou pintor, eu que tenho que descobrir se ele trabalha. Você já me disse que ele não trabalha 8 horas. Sou eu que tenho que descobrir se você faz, se altera ou não. Eu estou vendo aqui, ó, tem 2 anos de semana aqui. É social, ó, desde o início da obrigatoriedade. 2 anos dizendo que tem hora extra. 2 anos, nenhum evento envolvendo ruído mudou. Para esses trabalhadores, tem hora extra. Veja que eu não estou falando nada nem do LTCAS, mas falando só do E-Social. Como é que eu não vou auditar isso, gente? Como é que eu vou dizer para as empresas que está tudo certo? Isso aqui é só para aposentadoria especial do trabalhador. Cada PPP errado são R$ 3.100. Preço com 1.000 trabalhadores, já pode olhar para dizer assim: já auditou ou não? Já deve terminar em 100. Já deve, esquece. Porque os seus dados não serão aceitos. Não é discutir a medição. Não dá nem para aceitar a medição, porque você não diz coisa com coisa no seu E-Social. Você está conseguindo entender? Eu não vou discutir se você mediu certo. Eu vou dizer assim: eu não aceito nenhuma medição sua. Por que que eu vou aceitar a sua medição se os dados antes da medição já são totalmente falsos? Nada tem coerência. O cara está afastado, mas você não me traz a caixa. Você não me diz por que ele se afastou. Quer dizer, por que que a caixa é importante? Se você está dizendo que o trabalhador está exposto a agente nocivo, ele pode ter uma doença ocupacional. Ele é nocivo para gerar doença ocupacional. Então você não emite a caixa para não reconhecer a doença dele. Então não vem só dizer para mim que você fez a medição. Eu quero saber se ele ficou contaminado ou não pelo tal do benzeno. Rodrigo, uma dúvida. Rodrigo, uma dúvida. Sim. Eu li um relatório de FAP, onde aparecia o evento B91 e a CAT não. Não, isso aí direto. A gente não vai tratar de FAP hoje não, tá, Raimundo? Mas isso aí Não, direto. Isso não, aí. eu só estou dando um exemplo Não, é o padrão, é do o padrão. Não, desculpamento. eu também trabalho com FAP, é o padrão. As empresas não fazem a CAT. Não fazem, acabou e ponto final. Não fazem e não querem saber. Só que aí eu pergunto, você é auditor da Receita. Você chega lá na empresa do Rodrigo, eu sou empresário, você quer saber se o Rodrigo tem 200 funcionários. Você quer saber se o Rodrigo recolhe os 6% certinho. Você vai pedir só o LTCAT do Rodrigo ou você vai começar a analisar todos os dados do E-Social? O que que você faria? Diz para mim. Faz que nem o INSS, que só olha o PPP e o LTCAT, ou você quer ver o conjunto de dados? Você, o que que faria? Conta para mim. Você vai lá olhar tudo. Olhar tudo. Começar com o CBO do cara. Eu vou começar com o contrato do cara, eu vou começar com a quantidade de horas que o cara trabalha. Eu não vou olhar só. Por isso que aquela publicação está tão errada, porque o pessoal aqui quer tudo na base do o padrão é INSS. O INSS ele não quer dar aposentadoria especial para o trabalhador, por isso que ele ignora todos os dados. Esse é o grande erro do profissional de SST. Não entender que padrão de INSS é para ferrar trabalhador. Você está com 20 laudos, você está com audiometria, você trabalhava 12 horas por dia, mas colocaram no PPP que não. Nível de exposição do ruído, 84 decibéis. Isso caracteriza ou não a aposentadoria especial, gente? Repita. Não, Você Nível de falou. exposição de 84, 84. na exposição no NEM 84 não, que considerou a jornada. Não, não. Portanto, Eu perguntei. Olha a minha pergunta bem dentro, Robson. Não me enrola, não. Nível de exposição de 84 decibéis. Caracteriza ou não? não. Não sei a jornada dele. Então, não, mas por isso que eu perguntei para o professor. É NEM. Se for o Não, NEM, não, não, não. Só perguntei simplesmente. se 84 for decibéis. normatizado, Caracteriza ou não? Tá no considerou a PPP, tá? jornada. O PPP não fala mais nada. O PPP só pergunta nível de exposição, Robson. Não me enrola. Aí é que tá. Esse é o ponto. O PPP pergunta. Nível de exposição e jornada? PP pergunta Não, isso, não, Ronaldo? mas para considerar o lançamento no e-social hoje tem que ser o NEM.
Porque eu entendo ainda que Não, mas peraí, prevalece. Robson, peraí. Não me enrola, Robson. Como é que eu vou saber se o cara fez o NEM ou não? Como é que eu vou saber se ele calculou correto ou não, Robson? Aí, isso não se verifica. Inclusive, não se verifica Então, na. Robson, Robson, você chegou no ponto. Isto não se verifica. Padrão INSS. O Meço professor uma vez para mais de 8 não horas. querendo. Na Não, real, o cara trabalha 12. Ninguém verifica nada. Eu faço NEM para 8, como se o cara trabalhasse 8. Fica 2 anos como se ele trabalhasse 8 e 2 anos trabalhando 12. e Isso não tem se outro. verifica no INSS. Só que na Receita, a jornada dele está todo mês. A Receita consegue verificar. Conseguiu entender o E tem problema? outro, e tem outro problema aí, professor. Só para contribuir, ficou um tempo, o INSS se posicionou com a dose de troca para Não, fazer não, essa. não, 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 não. Vamos esquecer INSS. A gente não está pensando no trabalhador INSS para falar maluquice que ele quiser, certo, errado. Eu estou trazendo um outro raciocínio, Robson. Eu estou falando da empresa. Eu estou falando do dado que ela envia. Por que que esse dado não pode nem ser aceito? Eu não quero saber se o INSS está certo, está errado, o que que ele acha que é 3, que é 5 doses ou não. A gente não trata aqui, a gente vai atender empregador. E o empregador tem que entender isso que eu estou colocando. O seu dado de exposição, ele não está solto no S 40, ele está batendo com a sua folha de pagamento mensal, onde é informada a quantidade de horas extras. É isso que importa para a gente. Eu não quero saber se vai se aposentar o trabalhador, se não vai se aposentar. O que que o INSS fala? Estou dizendo assim, a gente não pode pensar como o INSS, que ignora todos os outros dados, a audiometria do cara, a jornada real do cara, o cartão de ponto do cara, a ficha EPI do cara. É esse raciocínio, entendeu, Robson? Eu não estou discutindo a aposentadoria especial. Eu não estou querendo saber qual é a regra. Eu estou dizendo o seguinte: estou falando a regra da escrituração. Validade dos dados. Olha, o seu dado está reprovado e você vai ser multado, ele não vai nem ser discutido, porque você achou que era só fazer o LTCAT e ignorar todo o resto. A Receita Federal tem como ver muita coisa pelo que você coloca no e-social. Percebe, Robson? Eu não estou querendo saber se o limite é 85, 84, Q3, Q5. Eu não estou nem discutindo isso. Essa é a discussão que vai interessar lá na outra ponta. A Receita não chega nem nisso, porque já te considerou, meu amigo. Você tem 100 operários todo mês informando. Você informou exposição a ruído e todo mês com hora extra e não muda essa 2240. Então eu não quero nem saber qual é a dose, qual é o critério, se é nem, se não é. Já está reprovado. Eu não aceito. Não aceito, acabou. Pelo dado que você botou, você tem 100 caras lá, você tem um monte de máquina na tua empresa, não tem um trabalhador exposto à vibração da 5240. Eu não quero nem saber a medição que você usou, o critério que você usou. Eu não vou discutir, eu estou dizendo assim, você é mentiroso. Vou lhe aplicar a auto-infração e você que me prove que você faz a medição certa. Porque você tem máquina, amigo, você tem máquina. Como é que você não tem vibração para ninguém? Percebe, Robson? Eu não estou discutindo se a dose está certa, a dose está errada. Eu estou dizendo assim, Tá certo. você é tão mentiroso, e eu tô aqui vendo tuas mentiras, que eu não vou nem tentar descobrir o que que é verdade no meio das tuas mentiras. Para mim, tchau, adeus. Não quero saber. Eu vou dizer que é tudo mentira e você que vem me provar o que que é verdade e o que que não é, que eu já sei que é mentira. Eu já sei se tem hora extra. Trabalhador exposto a ruído com hora extra no mesmo meio social, você não alterou esse 40. Não quero saber o resto. Não quero saber. Não me interessa. Eu não vou discutir que se o cara vai se aposentar, não vai se aposentar, estou dizendo sobre dados. Dados. Peraí, você colocou o quê? Que o cara é pintor aqui, que ele é pedreiro aqui. Eu não quero nem saber se ele só tem taxa por 13 nocivos, 5, 12, nenhum. Eu não vou nem olhar teu LTCAT, Robson. Eu vou levar fé para um documento emitido por um mentiroso? É isso? Você não sabe nem se o cara é pedreiro, se o cara é marceneiro, se o cara é pintor. O cara se afasta, você não me diz que ele se afastou por quê? Você só nega CAT? Então significa o seguinte: se ele vir algum erro na folha de pagamento, nunca vê o resto, porque o resto não bate nada. Mas você faria diferente, Raimundo? Não, eu ia perder É tempo, vou estar você errado. que tem que entrar na. Peraí, você é auditor, você que tem que fazer o trabalho que o engenheiro tinha que fazer, olhar tudo? Ah, quer dizer que você teve, a empresa teve o tempo todo, no ritmo que quis, para medir cada coisa, ver cada dado antes de mandar. Ela mandou de qualquer maneira, agora é o auditor que tem que pegar e fazer o trabalho que ela não fez.
para encontrar os Não, 290 erros. Eu de não quero jeito saber se nenhum. são 290, são 2.900. Aqui tem indícios claros de erros, impugno tudo, arbitro tudo, multo por tudo e inverte onde na prova. Agora sem prova que está certo. Está errado? Pau, aí é pau. Não tem como o auditor fazer. O trabalho que um servo tem todo o tempo do mundo para fazer, não faz. A caixa está onde? O ASO está onde? A folha de ponto está onde? Ué, tá tudo na empresa. As fichas EPI, quem é que faz? Quem compra EPI? Quem entrega? Tá tudo na empresa. A empresa se recusou a usar. Achou que era só fazer mediçãozinha e meter para o social. Agora o auditor que tem que chegar e refazer o trabalho. Eu não quero saber se a dose está certa, se a dose está errada, se o plano de medição foi bom, se foi ruim. Não quero saber. Eu não quero saber o nível de exposição a ruído quando eu sei que tem máquina na sua empresa e não tem ninguém com vibração. Não vou discutir ruído com você. Você é mentiroso, cara. Eu sei que aí tem vibração. E sabe por que eu sei? Por que a Receita Federal sabe que tem vibração na sua empresa? Primeiro, Não pela sua entendi. categoria. Segundo, que toda máquina que você comprou, ela puxava para a Receita. Toda máquina que você comprou, você tá na Receita. Ela sabe que você tem 200 fatores, ô Pet. Não dá para enrolar os caras. Você compra toneladas de agrotóxico. Você toma toneladas de agentes, de insumos com agentes nocivos. Não tem uma exposição antiquímica. E eu vou discutir ruído com você? Nota Eu vou fiscal está discutir lá. Q3 e Q5? Nota fiscal Não, tá mas o certo. ruído tá certo. Dane-se. Dane-se, mano. Tá mentiroso. Tá tudo errado aqui. Pra mim tá tudo errado. Eu sou servidor federal. A lei diz que tem que ser do jeito que eu quiser, como eu quiser. E você acha que eu vou discutir com o engenheiro de segurança? Como auto-infração é vocês se virem. Tiveram todo o tempo do mundo para fazer certo e para auditar estava certo. Se vocês não se interessaram, não é preocupante, né? O que é uma multinha de 30 milhões, 40 milhões, né? Nada demais, né? Quem está preocupado? O pessoal não É, entende que a discussão sobre limite de tolerância, sobre a gente, é lá no INSS. Aqui é discussão sobre dados. Como envolve dinheiro, a primeira coisa. Gente, falando sério. Se vocês forem fazer um negócio comigo, qualquer negócio, comprar um carro, vender um carro, comprar um curso, o que for, antes da discussão sobre receber ou pagar, se você vai me pagar, se vai receber, ou se eu realmente vou te pagar, você quer saber o que primeiro? Se eu sou honesto ou desonesto? Se você descobrir que eu dei calote em várias pessoas, você vai confiar no recibo que eu vou te apresentar? de jeito nenhum. Não, de jeito A nenhum. desonestidade expressa no conjunto da rede social impede que seja discutido aquilo que o higienista quer discutir. Conseguiram entender? Não dá nem para discutir o resto. Eu não quero saber de dose. Porque a empresa. Rodrigo, como é que sabe tudo isso? Eu vou mostrar para vocês. Ah, tá, mas só teoria, né? Não. Gente, como eu falei, em 2008, o... isso está no e-book, tá? Vocês vão receber daqui a pouco. O Supremo Tribunal Federal falou que todas as contribuições previdenciárias são regidas pelo Código Tributário Nacional. Logo, qualquer auto de infração da Receita Federal envolvendo contribuição previdenciária, inclusive a aposentadoria especial, é discutida administrativamente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O auto de CARF. infração? Oi? É o CARF. No CARF, exatamente. O auto de infração tem 30 dias para ser contestado na própria delegacia da Receita Federal. Claro que a Receita vai manter, e aí você vem em segunda instância, discute isso aqui. Ó, tá aqui, ó. Só jogar aí CARF aí no seu Google aí, você consegue achar isso aqui, mas o link também tá no e-book. Mas só jogar CARF aí. Aí eu vou te mostrar aqui, ó. Você vem aqui nessa página? Tá vendo aqui à esquerda, ó? SEMAPUS, carga de serviço, ali na audiência, jurisprudência. Nova pesquisa de acórdãos, vê. Aí você clica aqui. Ele vai dizer, não sei o quê, nananana, vai para as avançadas. Ó, última linha aqui, ó. Ir para a Cos Economia. Abre essa página aqui, que é a página de busca.
Eu, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, aposentadoria especial. Será que o CARF discute alguma coisa de aposentadoria especial? Ou clicar em buscar. Ele me trouxe 10.000 resultados. Bom, vamos ver que são os resultados aqui. Número do processo, primeira turma, foi julgado em novembro, data da sessão, novembro de 2024. Qual é o assunto? São as ementas, contribuições sociais previdenciárias, contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial. A contribuição, blá, 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 ó, 12,96%. Ruído, EPI, a discussão do EPI. Tá aqui. Eu posso clicar aqui em cima, aqui o símbolozinho aqui do documento PDF, e vem o processo. Eu consigo ler o que que foi discutido, o que que foi apresentado para a empresa. Mas eu vou fazer outra coisa aqui, eu não quero mais. Ah, e só ir descendo, tá, gente? Aí vai ter 300 coisas aqui. Ó, financiamento, aposentadoria especial, prévia inspeção em loco, desnecessidade, porque geralmente a empresa vai e fica discutindo. Mas o auditor não vem aqui. Ele não vai aí, auditoria documental, é de dados, isso é sobre dinheiro. Mas ele não vem aqui ver? Claro que ele não vai ver. Ele está baseado no dado que você tem. E você que diz. Ele não precisa nem ver, não. Até porque se ele vê hoje, não vê o mês passado. E no mês passado você tinha que pagar, no ano passado você tinha que pagar. Então, por isso que não tem sentido esse tipo de perícia. Mas eu vou. Aí você vai ver aqui, ó. Tem a vontade. Mas eu vou fazer outra pesquisa aqui. Alguém sugere aí algum agente nocivo para eu ver? Fala um aí, que não seja ruído, gente. Vamos ser criativos aí. Fala alguma coisa aí. Ruído. Fala aí, gente. Alguém, pelo amor de Deus, vamos ver se já foi discutido aqui. É hipoclorito de cloro. Calor. Calor. A procura de cloro não ficou difícil para mim. Vou botar o calor ali que. É mais fácil. Mas vamos. Eu não sei se foi discutido não calor aqui. Vamos ver. 102 resultados. Quem me deu sentão, mas vamos lá. Contribuições previdenciárias, decadência parcial, não ocorrência, laudos, testes, afastamento do PVP, possível PPP, risco ocupacional. Ó, caso discutindo isso aqui. Aí eu vou aqui, clico baixo, vou ler o que que foi discutido. Nananã, de 99 a 2005. Ó, segundo a NR15, Ministério do Trabalho e Emprego, trabalhador colabora em ambiente sujeito a calor, faz jus a período de Uhum. descanso. Aí você vem aqui e começa a estudar os casos. Aqui, ó, vou clicar aqui. Ele vai abrir para mim, aí eu consigo ler o que que foi discutido no processo. Percebe? Ah, foi isso, ah, foi aquilo, a empresa argumentou isso, a empresa argumentou aquilo, o auditor da Receita fez isso, o auditor da Receita fez aquilo. Conseguiram entender, pessoal? Uhum. Que dá para você saber o que que a Receita fiscaliza, porque nós temos acesso aos casos reais. Não é a minha teoria. Eu consigo abrir processo que já foi fiscalizado. Olha que maravilha. Ó, para vocês verem aqui. Eu vou fazer outro critério de busca aqui, ó. Vocês acham que a ata da cepa tem alguma coisa a ver com um aposentador especial? Tem ou não tem? Não sei, eu acredito que não. Tem, é documento de SST, a ata da cepa não é dado da empresa. Eu vou ver se já foi discutido alguma coisa aqui com a Vai ata da lá, cepa. vai lá. Bota da Tudo de SST, aposentador especial envolve tudo, o pessoal não acredita nisso. E não foi não, travou. E aí, olha que maravilha. Aí a minha internet falha e não consegue dar resposta. Ah, não, apareceu. Vamos ver lá. 57 resultados. Saneamento, saneamento. Deixa eu ver. Alguma coisa já está acima mesmo. Saneamento de defesa. Ó, a fiscalização, a contribuição previdenciária, ZT em companhia, lançamento de contribuição, adicional, recurso provido. Esse aqui, se eu clicar, provavelmente vai estar acima. Ctrl F, CIPA. Sim. Aí, vocês estão vendo que estou dentro do acordo? Tá. A fiscalização ponderou o quê? Os trabalhadores postos a poeiras mecânicos foi indicado apenas a geometria.
a grande número de acidentes de trabalho na fábrica. Não existe uma única caixa por suspeita ou confirmação de perda auditiva para o período referido. Embora os exames médicos já testificassem EPIs utilizados, os PPRs apontam índices de perdas alarmantes. Há relatos em atas da CIPA de que os EPIs não estariam sendo devidamente utilizados no período noturno. O PCMSO deixa de recomendar exames básicos para acompanhamento do trabalhador. Ainda que o PCMSO abarca informação sobre o setor garantia de qualidade, não há como confrontar com o PPRA, uma vez que este não contempla o setor. Os documentos não batem, olha que maravilha. Um fala coisa de um setor, o outro não fala. Ah, é lindo. O PCMSO da fábrica de Araraquara deixa de reconhecer exames previstos na legislação. O cara está com a NR7, o outro está com a NR7 aberta. Ah, quer dizer que a aposentadoria especial aqui está tudo certinho. Tá, me dá o PCMSO? Você não faz exame todos os anos, então, na NR7? O PCMSO solicita apenas audiometria anual, não semestral. Somente 3 comprovantes de aplicação de penalidades foram prestados pela empresa. No setor de pintura, nem todos os exames foram devidamente realizados. No setor de corte e dobra, não foi realizada avaliação quantitativa da exposição a calor durante as atividades de corte com maçarico com a tartaruga. E aí? É padrão INSS? PPP LTCAT? Nada a ver. Tem nada a ver com o INSS. Nada. Nada a ver. Olha a oportunidade gigante. Os caras estão nas redes sociais afirmando que é padrão INSS, que é determinado por INSS, e fazendo aula, gritando de pé junto com a INSS. Aí quando chega o auditor, ele olha tudo diferente. Eu quero saber se é melhor. Quero saber dos exames. Cadê a ata da CIPA? A ata da CIPA. Você não está afirmando aqui que todo mundo usa EPI? Como é que eu tenho documento aqui da sua empresa? Não fui eu que trouxe. Tá aqui, ó. Turno à noite ninguém usa. Então você não turno à noite não podia considerar EPI eficaz. Eu tô vendo um pessoal aí que tá com a câmera aberta que tá assim com uma carinha tipo assim, meu Deus, não tô gostando muito disso não. Tá tudo certo aí, pessoal? Tem, tem certeza que ninguém tá abalado emocionalmente, ninguém tá com raiva de mim? Não, professor, é importantíssimo mostrar essas questões que envolvem, além né, principalmente na atuação da Receita Federal, né? Porque, na verdade, eu não tinha tanto conhecimento nesse sentido. A gente fica mais ligado na área do Ministério do Trabalho, e aí tenho até habilidade para entender essas questões que o professor falou em relação ao LTCAT, principalmente em relação ao FAP, né? Financiamento da Não, aposentadoria. a gente não tratou de FAP Só, aqui, pelo amor de Deus, esquece FAP. FAP já é outro rolê. Ufa. Foi é, Raimundo que ia me complicar falou de FAP, mas eu tô correndo disso. mas é a tributação, né? A tributação em si. É porque as regras são muito diferentes, os conceitos são muito diferentes. É, Entendeu? mas, Por é, isso que eu mas, não é, quero mas, misturar é, os mas, assuntos. mas é importante essa questão que envolve essas outras documentação para comprovação. Esses dias eu fiz a auditoria do PCA e, quer dizer, a própria empresa que fazia os exames não tinha o relatório do PCMSO, uma empresa razoável com 140 trabalhadores, e pessoal com perda auditiva, né? Tinha 15 pessoas com perda auditiva e estava lá com perda auditiva. E dane-se. É, Aí você Então, consegue entender, Robson, por que que eu não vou nem discutir o resto? Se eu tenho 15 produtivos, eu quero 15 CATs. E quero isso no PCMSO e no PGR. e eu pedi, inclusive eu pedi isso, eu comentei, foi aberta a CAT, esses trabalhadores foram encaminhados para o especialista para ver se, para avaliar essa perda também, né? E, inclusive tinha perda na admissão, já quando estava com aquele enquadramento que se faz, né? Já com o PAIR já. Então você tem que ter um cuidado especial nesse sentido aí. A empresa deixa passar uma puta de uma empresa grande e não tem essa. E o profissional de saúde e segurança, a pessoa que faz isso, né? Junto com o RH também, né? O especialista, o profissional ali não consegue enxergar essas questões. Se você fosse auditor, chegando nessa empresa, você aceitaria o LTCAT dela? Abriria o LTCAT para discutir? Não, se você já tem perda auditiva, se você já tem. é, Falta do não sei o quê, não tem não sei o quê, não tem caixa, não tem nada. Agora eu vou abrir o LTCAT. Não, porque a higiene ocupacional, porque a medição,
porque eu sou professor, eu sou faixa preta. Amigo, não tem nem isso, não Você dá não nem para precisa nem discutir. medição, né? Você já tem perda auditiva. Quero nem saber qual é a tua medida. Não, eu poderia saber se tem perda auditiva, mas está tudo documentado, tudo explicado, a lei foi toda cumprida, agora eu vou. Mas não dá nem para chegar na medição. É isso que você não consegue entender. Não dá nem para chegar na medição, porque hoje você já começa errando aqui do início. Você descumpre a lei à torta e à direito. Você não consegue nem abrir CAT, você não consegue nem investigar. Não tem nenhuma ação no seu PGR envolvendo isso. E se eu pedir agora suas fichas de EPI, vai ter coisa errada. Vai ter coisa faltando, vai ter gente sem receber, vai ter gente recebendo com CA errado, CA vencido, vai ter inscrição errada, bota um CA, bota outra inscrição, vai ter toda uma festa. Aí você quer que eu seja, vocês querem que a Receita Federal, ou seja, INSS, pega o PPP baseado no LTCAT e acabou. Vocês juram que é só isso mesmo? Aí é mole, né? Aí eu coloco no LTCAT que eu quiser, como você já deve ter visto, o patrão diz, não vou pagar os 6% para tentar mudar o seu LTCAT. É. É por isso que não é LTCAT nada para Receita, é a mesma porcaria. Papel higiênico LTCAT é a mesma coisa, desculpa te falar isso. Eu estou preocupado com os dados. Ninguém é burro, ninguém é idiota de engolir LTCAT, que sabe que o patrão vai lá, bate na mesa e diz, se não colocar o que eu quero, você nunca mais quando trabalha aqui. Alguém é idiota? Esquece INSS nessa conversa. INSS é para ferrar o trabalhador, o patrão dele é outro. Ele não quer saber da verdade. Ele permite que o empregador que não quer pagar minta descaradamente no PPP e acabou, e dane-se. Eu fico indignado com gente seletista, pobre, trabalhando para as empresas, que vem falar comigo que e social é feito com base em LTCAT. Pô, você é pobre, cara. Você não sabe que regra que PPP é para ferrar o trabalhador, gente? É uma vergonha. Você não sabe que se a empresa está fazendo PPP, ela faz o que ela quiser, pô. Você não conhece pressão de empregador, de diretor, de gerente? Aí de você que coloca isso aqui, que você reconhece tudo que acontece. Qual é o profissional de SST que pode abrir todas as CATs? Qual é o profissional de SST que pode parar a produção? Para de conversa. E você está aí um sistema safado, onde o INSS, onde a lei diz PPP com base na LTCAT. Mas você acha que na hora de tomar dinheiro da empresa é assim? PPP com base na LTCAT? Para tomar dinheiro? Você mora em que país? Isso aqui é Brasil, mano. A regra é para um lado, para o lado mais fraco, pau na cabeça. Você sabe disso. Você sabe que o governo vai tomar dinheiro das empresas. O negócio de PPP com base na LTCAT é lá para pobre, lá no balcão do INSS. Você é profissional da SST, você sabe que a Receita Federal vai chegar e agora eu quero a ficha de EPI. Agora, alguém me falou, não sei quem me falou, acho que foi na semana passada, sobre uma empresa lá, um cliente, que tinha lá um pequeno vaso de pressão, o negócio estourou, machucou lá. Acho que 2 dias depois, 3 dias depois, chega lá o autor da trabalho. Mas cadê o laudo aqui? Cadê a vistoria? Não, mas não é laudo de pressão, isso não é Da vaso de pressão. autoinspeção. Cadê o laudo dizendo que não é vaso de pressão? Eu não tenho laudo para dizer que é, mas tinha que ter. Você está dizendo que não é? Tem que ter o laudo para dizer que não é. Só o pessoal espera dar errado para começar a entender as coisas, para começar a correr atrás. Aí liga lá para o consultor, você consegue? O que eu faço? Olha, eu não faço, vou indicar alguém que faça. Faz o mínimo possível. Gente, isso que eu estou contando é uma delícia, é ótimo. Se você quer dar um salto profissional, se você quer ganhar dinheiro de verdade, é só você se preparar e esperar. Assim que a Receita Federal começa, fizer assim na árvore, uma balançadinha, não tem quem cate as frutas que vai cair. Converse com os seus colegas, vê se alguém conhece minimamente o que estou falando. Padrão de auditoria, onde é que está as normas jurídicas, as normas da Receita, que inclusive eu coloquei até aqui no e-book para a gente encerrar realmente. Foi o único tópico que eu infelizmente não trouxe. Deixa eu compartilhar a tela aqui, mas eu vou mostrar agora. Já passei isso aqui, né? Que é o que o mercado pensa. Gente, as normas sobre isso aqui, tudo isso aqui eu mostrei ali no CARF, que pediu ata de CAT, é sobre CAT, PP,
CAT, PPP, PGR, PCMSO, tudo. Está lá na IN 2110. A ação normativa da Receita Federal, na IN 128. Lá no capítulo 9 dos riscos ambientais de trabalho. Essa normativa da Receita tem esse capítulo só para falar de aposentadoria especial, exposição a nocivo, CAT, LTCAT, PPP, tá tudo lá. Eu vou até abrir aqui para vocês. Se você não conhece isso, eu não quero saber o quanto você conhece. Você não conhece essa normativa aqui, ó? Aí em 2010, você pode saber tudo de higiene ocupacional, não tem nada de aposentadoria especial. Não para a empresa. A tua higiene ocupacional não vai resolver nada nas empresas. Vai resolver no processo trabalhista, vai resolver lá na fiscalização do Ministério do Trabalho. Para a Receita Federal não resolve. Por quê? Eu vou dar um Ctrl F aqui. Gente, cadê o Ctrl F? É o Ctrl F que ele vai aceitar agora. É a delícia, né? Ele não aceita, aí não funciona. Gente, cadê? Ah, tá aqui. Eu vou botar aqui laudo. Aí ele já acha a primeira referência que é a laudo. Começa aqui, ó, no artigo 27. A empresa equiparado sempre diz o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária são obrigados a. Aí ele faz a primeira referência ao laudo, ó. A empresa é obrigada a, inciso 11, elaborar e manter atualizado o LTCAT com referência a agentes nocivos existentes no bem de trabalho, conforme está lá no inciso 5 do artigo 230. Mas ele vai. Aí depois a gente tem que manter o PPP. Perdão. Só que aqui embaixo ele diz o seguinte, ó. Parágrafo 2º, inciso. Inciso 14. Elaborar. Olha o que a Receita Federal fala. Elaborar e manter as demonstrações ambientais que se referem a incisos 1 a 4 do caput do artigo 230, PGR, PCMSO, quando exigidos em razão da atividade da empresa. Aí, desse inciso 14, parágrafo 2º. A partir da obrigatoriedade do envio dos eventos do E-Social da FDRINF, conforme o cronograma especificado, a obrigação Acessório. prevista no inciso 7º, não, aqui, as obrigações acessórias previstas nos incisos 11 e 13 do caput, então vamos ver o que são 11 e o 13. 11, comunicar a sem trabalho, CAT. 13, elaborar e manter o PPP. Então diz, ó, CAT e PPP vão ser feitos a partir de agora com sucesso dos eventos S2210, S2220 e S2240. Isso aqui é Receita Federal. É. Que a gente viu ontem que ela que determina como o dado tem que ser entregue. Ela está dizendo. Quando eu vou para a próxima referência de laudo, artigo 229. Poderão ser seguintes representações: representação administrativa ao Ministério Público do Trabalho competente, com competência relativa, atividades relacionadas, sempre que, em tese, ocorrer desrespeito às normas de saúde e segurança que reduzem os riscos inerentes ao trabalho e as normas previdenciárias relativas ao LTCAT, à CAT e ao PPP. E as obrigações acessórias do artigo 25, relacionadas ao gerenciamento de serviços ocupacionais. Então, o auditor da Receita, ao ver que o gerenciamento está falho, ainda pode fazer representação para o Ministério do Trabalho e para o Ministério Público do Trabalho. Só que aí ele vem mais, ó. Artigo 230, que ele mencionou lá no 27. As informações prestadas nos termos do artigo 25 sobre a existência ou não de riscos ambientais ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da Receita Federal do Brasil mediante a apresentação dos seguintes documentos. Segundo o pessoal, é só apresentar a CAT. Mandou a social, usar o portal LTCAT. Mentira. Dependendo do período, PPRA, até agosto de 2021. Até agosto de 2021, PCMAT, que é depois que vai entrar no PGR. Aí agora vem o PGR, que era NR22, mineração, e depois para todo mundo,
e Constituição Civil e tal, a partir de agosto, 2 de agosto de 2021, para todo mundo PGR. O que você envia no social, você tem que apresentar o PGR. Comprova com o PGR. Você comprova também com o PCMSO, com o LTCAT, com os PPPs, com as CATs. Mas o E-Social não é baseado só no LTCAT? Bom, você que está dizendo. O órgão que tem o poder de fiscalizar diz para você mandar o S1240 Rodrigo, você vai ter que comprovar aquilo ali, não é só a tua medição, não é só que você botou no LTCAT. O LTCAT também, né? Eu quero saber do PCMSO, quero saber do PGR, quero saber das CATs. Dá para tratar de aposentadoria especial nas empresas sem conhecer o que que a Receita Federal fala, o que que ela vai exigir, cruzamento que ela faz? Dá para acreditar que o que está no meio social está certo e vai esperar a Receita Federal chegar? Meu amigo, minha amiga, a tua chance é essa. Quando você descobre isso, cara, qualquer balançadinha na árvore, não tem ninguém que faça. O pessoal tá falando que é negócio de INSS. O pessoal tá achando que é balcão de INSS, que é só ter o PVP e o LTCAT, que é só fazer a medição. O pessoal quer discutir medição, quer discutir higiene ocupacional. A Receita Federal está discutindo dados. O padrão de dados, conjunto de dados, a coerência desses dados. INSS é que é acertado isolado do PPP. Mentiroso, safado. Aí eu chego na empresa, né? Outro pela curso, para da auditoria, e tem aquela menina lá, né? Sempre tem uma menina fazendo os PPPs antigos, aí começa a explicar, etc. Ela vem e vira para mim e fala: Mas o que que eu faço? Eu estou revendo os PPPs aqui, eu sou responsável, empresa antiga, né? Por umas décadas. Aí eu pego o PPRA e encontro o Veja. Veja de limpeza. São décadas de abuso, de absurdo, de cada um falando o que quer. Acho que está no momento certo para quem quer aprender a ganhar dinheiro. Nós não temos profissionais capacitados para auditar SST na social. Temos profissionais capacitados em higiene ocupacional, num monte de coisa. Se eu pegar assim, não, não, não fala de FAP não, porque não é a mesma coisa. Estou falando de auditar dados. Conseguir operar ferramentas para cruzar dados como a Receita Federal faria. Claro que a consequência tributária, como o FAP também é, mas não é o mesmo assunto. Falando sobre quais dados devem ser apurados, devem ser cruzados e quais as consequências dos dados, não é das disposições, não é da medição. Estou falando do dado, o problema todo está no dado. Eles não falam entre si, eles não batem, eles tornam um conjunto nebuloso e expõem a empresa ao quê? Você pode vou encerrar hoje dizendo o seguinte: você pode fazer a melhor higiene ocupacional do mundo, mas os dados têm que bater, senão essa higiene ocupacional nem vai ser vista. Não é sobre caracterizar a aposentadoria especial. A cobrança não é porque caracterizou, a cobrança é que não dá nem para aceitar. Não sei nem se caracterizou, não, mas é tanta besteira antes que não dá nem para discutir. Seria absurdo eu ver tudo errado, mas lá na ponta, na medição, eu aceitar. Não dá, né? Sem dado, não tem mais confiança. E a gente veio com a cabeça de quê? Que só vai pagar quem caracterizar, não é isso? Não. Paga quem tem dado ruim. Na dúvida, você acha que o auditor faz o quê? Para a empresa ou para o governo? Para quem, gente? Na Governo. dúvida, governo. A empresa. E aí, encerrando de verdade, gente. E o grande problema é, se eu não tenho profissionais capacitados para saber o que, que é cobrado, quais os dados que vão ser cobrados, como é que eu vou encontrar o erro? É claro que se você souber higiene ocupacional, ajuda muito, mas não é que você não saiba. É claro que se você souber SST, ajuda muito, mas não importa. Não é o que a gente tem tratado no mercado. Eu vim tratar aqui de uma coisa diferente, mostrar para vocês a importância dos dados, da incoerência dos dados, de como a gente está falhando, como as empresas estão falhando, como os CEPs estão falhando, porque não estão revisando esse processo todo, que no final vai gerar lá uma consequência de multa, de tributação.
A gente se encontra amanhã? 8 horas. Sim. Bom descanso. Amanhã a gente. Bom, eu prometi porque era para hoje, mas era mentira. Amanhã a gente fala em soluções. Hoje era só botar um pouquinho mais de terror. Vocês ficarem mais preocupados ainda. Preocupados não. Isso daqui, contentes. Raimundo, você concorda comigo que quem terra de céu, quem tem mulher rei? Com certeza. Com certeza. Robson, o que você faz? Quantos profissionais mais fazem? Mais ou menos. Você Eu não conhece? conheço. O que eu faço? É. Olha, Não importa o que você faz. assim, eu sou engenheiro de segurança, né? Eu tenho um Travou para monte de mim, engenheiro gente, é de isso? segurança. É? Eu não, tu cortou, professor? É, cortou. Acho que voltou agora. Eu perguntei o que você faz, não importa o que é, quantos profissionais você conhece que faz? Não, eu conheço bastante profissional que faz, né? Tem um monte de engenheiro de segurança, de. E quantos fazem auditoria de eventos de assistência social? Ah, eu não vou saber dizer, viu? Mas poucos, poucos. Não, quantos você conhece? Não conheço ninguém. Terra de céu, quem tem olho é rei. Perceberam a oportunidade? Por que esse quadro é tão bom? Tudo que a gente faz tem outro cara fazendo, mais barato, mais rápido, melhor, dando propina. Mas isso aqui toda empresa precisa e ninguém faz. Vai. Olha que delícia. Ninguém viu oportunidade. Se Hum. foi pro E-Social, esse troço uma hora vai voltar para a empresa. Ou a empresa, deixa eu ajudar você aqui a rever esse negócio. Terra e céu que tem olho é rei. Olha que delícia. Ser Noé é ruim, porque enquanto não cai a chuva, ah lá o velho doido fazendo um barco de madeira. Mas na hora que cai o dilúvio, isso aqui é isso. Todo mundo foi para um lado. Aí você pensa na frente, mas peraí, esse troço nunca vai voltar? Pi, para, tá tudo errado. Ah, agora vocês gostaram, né? O Robson gostou. Você viu, a gente tá vendo que ninguém mais viu. A verdade é essa, a gente tá vendo que ninguém mais viu. Não tem concorrência, não tem gente, o mercado tá precisando. E não tem gente. Ninguém pensou nisso tudo. Peraí, se eu cruzar isso com aquilo, os caras vão cruzar, meu Deus, a regra está em outro lugar. É só isso. Se não dar um salto agora, vai dar quando? Amanhã eu te conto. Beijo, tchau, Amanhã. tchau, pessoal. Tchau, Tchau. até Tchau, amanhã. boa Tchau. Boa noite. noite. Até amanhã a Tá, todos aí. boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite.